Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje a gente dá início ao nosso capítulo 12, certo? Que fala sobre medida 2 do conteúdo de matemática, o nosso último capítulo do módulo 4, certo? Diversos parques do planeta possuem águas quentes naturais, atraindo milhares de pessoas por serem relaxantes e auxiliarem no tratamento de alguns problemas de saúde. Normalmente, a temperatura das águas termais é de 36 graus, enquanto a água de uma piscina comum é cerca de 25 graus. Aí que a gente tem a imagem, né, da água termais em Beppu, no Japão, certo? E aqui a gente tem algumas perguntas, né, na página 147, que ela pergunta, né, de acordo com os textos, a temperatura das águas termais é maior ou menor do que a temperatura da água de uma piscina comum? Aí vocês vão fazer essa resposta no caderno, tá bom? B. Em sua opinião, a temperatura da água do seu banho em um dia de verão é mais próxima da temperatura das águas termais ou da água de uma piscina? Certo? Aí vocês vão responder essas duas perguntinhas no caderno, tá bom? E o nosso primeiro assunto de hoje fala sobre medidas de capacidade. Para expressar a capacidade de recipientes, podemos utilizar o litro, com L maiúsculo, né? E o mililitro, com ml, que é representado a sigla ml, certo? Que são unidades de medida de capacidade padronizada, certo? Vários produtos são vendidos de acordo com sua capacidade. Quais produtos desse tipo você conhece? Então, qual desses produtos você conhece? A Coca-Cola, né? 2 litros. É um dos produtos que a gente conhece. O refrigerante, o ketchup, né? Que vem em litros, vem em mililitros. Então, são alguns produtos que a gente conhece. 1 litro equivale a 1000 mililitros, certo? Observe alguns produtos disponíveis em uma revendedora de água mineral. A gente tem um garrafão de 20 litros, que é R$14. A gente tem um garrafão de 10 litros, que é R$10,50. A gente tem a garrafa de 1,5, né? 1,5 litros, temos a garrafa de 500 mililitros e temos a garrafa de 300 mililitros e o copo de 200 ml, certo? Mililitros também, né? Mas a gente fala o quê? L, né? 20L, 20 ml, 200 ml, certo? Que é a representação de acordo com a sigla, certo? E cada um tem seu valor, né? O de 20 litros é 14, o de 10 litros é 10,50, o 1,5, né, litro é de 2,50, o de 510 ml é 1,70 e o 300 ml 1,50 e o copo de 200 ml 90 centavos, certo? Capacidade é a quantidade de líquido que um recipiente pode conter. Então, quando a gente falar de capacidade, é a quantidade que cada recipiente ele pode conter, né? O de 20 litros, ele pode conter 20 litros de água, né? Já o 200 ml, que é o 200 mililitros, ele pode conter 200 mililitros de água. E aí ele tem mais 3 perguntinhas, certo? Para vocês também resolverem no caderno de vocês, tá bom? Da página 148. Primeira, a capacidade de um garrafão de 10 litros é equivalente à capacidade de quantos copos de 200 ml? Hein, pessoal? Vocês vão responder no caderno. João vai comprar 20 litros de água mineral nessa revendedora. Considerando os produtos mostrados acima, cite 2 maneiras diferentes de comprar essa quantidade de água. Então, vocês vão dizer quais são as 2 maneiras diferentes de comprar a água, né? Um cliente comprou nessa revendedora uma garrafa de 1,5 litros e um copo de 200 ml. Quantos reais ele paga por essa compra? Então, a gente vai somar o valor de 1,5 litros mais o valor de 200 ml e vai dar o resultado, certo? Então, vocês vão fazer essa continha em casa. Então, essa é a nossa medida de capacidade, certo? E o litro, ele é representado pelo L e o mililitro pelo ml, certo? E cada recipiente, né, tem a sua capacidade e a quantidade de líquido adequada que deve conter, certo? De acordo com o seu litro ou com o seu mililitro. E o nosso segundo assunto de hoje é medidas de massa, certo? Que a gente tem um quilograma, que é representado pela letra K, G, e a tonelada, que é representado pelo T minúsculo, certo? São unidades de medida de massa padronizadas. A tonelada, por exemplo, é utilizada para expressar grandes massas como de um elefante africano. O elefante africano é o maior mamífero terrestre, podendo atingir uma massa de aproximadamente 6 toneladas. Esse animal consome diariamente até 225 kg de folha de plantas e árvores. Aí a gente tem a imagem dele aqui, né? Outra unidade de medida de massa padronizada é a grama, que é representada pelo G minúsculo. Geralmente utilizada para expressar pequenas massas, como de um arara azul de Lear, que pode atingir uma massa de 940 gramas, certo? Aí a gente tem a imagem da arara azul. Aí ele pergunta aqui, né, na primeira questão. Quais unidades de medida de massa padronizadas foram apresentadas? Foram 3, né?
a de quilograma, que é representado pelo K e G, o de tonelada, que é representado pelo T, e a gente tem o de grama, que é representado pelo G, né? Então foram essas três: quilograma, tonelada e grama. Observe alguns equivalentes entre essa unidade de medida de massa. Uma tonelada é igual a 1.000 quilogramas e 1 quilograma é igual a 1.000 gramas, certo? Cite outras situações em que utilizamos a tonelada, o quilograma e o grama, certo? A tonelada, né, pessoal, ela pode medir a massa de um caminhão, né? Para saber quantas toneladas tem naquele caminhão. Às vezes, quando a gente passa com o caminhão cheio, ele tem que parar na Receita Federal para saber se a quantidade que ele está levando ali de tonelada é adequada para o suporte do caminhão, se não está ultrapassando a tonelada que o caminhão pode levar, certo? Então, a gente pode medir a massa de um caminhão. Quilograma para medir a massa de uma pessoa. Então, quilograma, eu posso medir a minha massa, eu posso me pesar e pedir a minha massa. Então, eu peso quanto? Então, isso vai pesar uma pessoa, né? A massa de uma pessoa. Grama para medir a massa de um pacote de café. Então, posso colocar o pacote de café e posso medir em gramas, certo? Então, essas são algumas situações que a gente pode utilizar a tonelada, o quilograma e o grama. Se vocês tiverem outras opções, vocês também podem colocar, certo? Nosso conteúdo de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, certo? As páginas de hoje, vou falar agora. As nossas páginas de medida de capacidade é da página 149, certo? A página 154, casa e classe. Já a de medida de massa é da página 157, certo? Até a página 163, certo? Casa e classe também, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.